O trânsito em Cuiabá está caótico, com diversas obras em andamento e trechos interditados. O que já era ruim, piorou. Por isso, é preciso estar atento a rotas alternativas. A reportagem é dele. Tinindo na reportagem, José Porto. O trânsito em Cuiabá vive dias de caos. Com obras simultâneas nas avenidas Miguel Sutil e do CPA, motoristas enfrentam longas filas, atrasos e muita insatisfação. O fluxo, que já era intenso, agora beira o colapso nos horários de pico. O trânsito de Cuiabá não é para qualquer um, não é para amador não. E prestar bastante atenção, principalmente nessa época de chuva, que a pista, além de ser molhada, tem muito óleo. Então é motoqueiro caindo para todo lado, tem que sair de engarrafamento. Agora, você sai de um e pega outro. É complicado, hein? Eu trabalho com aplicativo, às vezes a gente aprende um caminho diferente, mas Você procura usar aplicativos? Isso, aplicativo, geralmente o Maps, alguma coisa assim. Para ver onde que está menos engarrafamento? Isso, ele indica bastante. Para os pedestres, a situação não é diferente. As calçadas estão bem difíceis, tanto ali em cima também, perto da faculdade onde eu trabalho, é bem complicado também. Tem uma faixa que eles colocaram para atravessar, mas só que os carros não param. Ampliação da Avenida Miguel Sutil com as obras do Complexo Leblon e a implantação do tão sonhado modal entre Cuiabá e Várzea Grande, o BRT. São intervenções necessárias, mas expõem um problema antigo da capital mato-grossense, a falta de planejamento urbano. O engenheiro de trânsito e professor aposentado da UFMT, Luiz Miguel de Miranda, analisa que a estrutura viária não acompanha o crescimento da cidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a hora que botar o pé fora do portão da nossa casa, olhar para a rua e perceber. A maioria delas tem 6 metros de largura. É uma largura que não comporta 2 ônibus, passando em sentidos opostos. 2 automóveis passam, mas não passa mais uma motocicleta. Então, nós temos essas deficiências. Mesmo com o BRT, os desafios da mobilidade e da logística em Cuiabá são gigantescos quando falamos de uma cidade com mais de 300 anos. Por um lado, a dificuldade da falta de espaço, de infraestrutura e do planejamento que não aconteceu ao longo de décadas. Por outro, a motorização da sociedade. De acordo com o próprio Detran, o Departamento Estadual de Trânsito, nós estamos com um índice de 2,27 habitantes de Cuiabá por veículo. Uma frota de 305 mil carros e 157 mil motocicletas. E até 2030 terá uma paridade da mesma quantidade de motos e de carros. Portanto, cada vez mais a capital vai precisar de avenidas, vias expressas e transporte público de qualidade para conseguir fazer com que a mobilidade funcione. Se cada um fizer uma parte do que pode ser feito, a gente pode reduzir o estresse que você tem hoje quando pega um carro na Miguel Sutil, que você é estresse de ponta a ponta. O especialista lembra que os setores público e privado poderiam pensar soluções paliativas, como mudanças nos horários de funcionamento do comércio, educação e serviços públicos, para distribuir a circulação no trânsito. O professor segue algumas dicas para ficar menos tempo preso nas avenidas da capital com o trânsito caótico devido às obras. Cada carro que sai daqui, você reduz os problemas de conflitos aqui nessa via. Eu não vejo assim em princípio, uma outra solução que não seja essa. E estar disposto a gastar mais tempo em trânsito, E é o que está acontecendo hoje. Agora, se puder evitar o horário de pico, quando chega às 9 horas da manhã, a cidade é um paraíso. Quando chega às 8h30 da noite, a cidade é um jardim também. Para o supervisor de Educação para o Trânsito da CEMOB, Marcos Garé, as ações da Secretaria são coordenadas para melhorar a mobilidade, principalmente nos horários de pico. A Central de Controle acompanha a situação do trânsito em tempo real, pelo monitoramento de câmeras.
mas ele ressalta que é essencial uma mudança de comportamento e de hábitos de todos para evitar as rotas com obras, planejar os horários e ter muita paciência, porque a capital vai continuar sendo um canteiro de obras nos próximos meses. E não tem como fugir, porque sabemos que é temporário, mas ao mesmo tempo a gente está batendo de frente nesse momento com esse canteiro de obras. A ideia é que você flexibilize, por exemplo, consegue sair um pouco mais cedo de manhã, voltar ao serviço um pouquinho mais tarde. Essa é uma sugestão que a gente dá, ou você vai levar o filho para a escola, tem como você flexibilizar isso? A ideia é você evitar o pico. E é uma coisa que a gente não consegue evitar. E não é um privilégio só de Cuiabá, é um privilégio das grandes capitais. Uma outra ideia, uma outra sugestão que a gente dá é usar os aplicativos de GPS, aqueles aplicativos de trânsito. Muitos deles, os mais famosos, são atualizados instantaneamente. E eles conseguem dar rotas alternativas. A minha sugestão pessoal, que é o que eu já faço, é você evitar as grandes avenidas e usar as ruas paralelas. Você consegue cortar um grande espaço daquele trânsito que você ia pegar, só de você usar ou ter o hábito de usar as ruas paralelas. Então, são sugestões que a gente dá. E ainda mais agora, com a chuva, nós estamos tendo chuva, podemos esperar com certeza acidentes. O professor foi preciso na avaliação dele, né? Ele disse assim, estresse de ponta a ponta na cidade. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Você não consegue fluidez em determinado horário na cidade, porque não teve planejamento nenhum e muita obra acontecendo. Eu, particularmente, acho que a população cuiabana, principalmente, né, por conta da Copa do Mundo de 2014, lembram disso? E todas essas obras, né, que vêm acontecendo aqui na nossa capital, eu acho que a gente já teve paciência o suficiente, né? Muita resiliência e muita paciência. Só que paciência tem limite. Aí você me pergunta, mas qual que é o limite da paciência? O respeito, né? O respeito. Essa situação do Portão do Inferno, no meu entendimento, já passou a ser uma falta de respeito. É a minha opinião. Com o cidadão mato-grossense, com o cidadão chapadense, com o cidadão cuiabano, enfim, com todos nós aqui. É isso que me incomoda. A minha indignação é exatamente neste sentido. Então, quando eu vejo, por exemplo, situações como essa no Portão do Inferno, situações caóticas com relação ao BRT, que até agora o BRT não pegou a parte mais difícil, que é o centro histórico ali. Se até agora eles não conseguem finalizar esse trecho curto, imagina a parte do centro histórico. Será que vai ficar pela metade de novo essa história toda? Vencem a história do VLT numa guerra política, né, por todos os lados, empurram o BRT e depois cancelam com concessionária para fazer o negócio, fazem outra contratação, não conseguem cumprir prazos. Olha, enfim, eu vou te falar, viu? Realmente a situação nossa não é fácil.